Olá, meus amados, que a paz e as riquíssimas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, planos, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nesse vídeo, nessa mensagem, nós vamos estar abordando um tema que há muitos e muitos anos vem sendo debatido, questionado, sendo ventilado dentro das igrejas, que é o uso e costumes que determinadas denominações usam dentro das suas igrejas, impondo a seus membros certos usos, né, e costumes, como eu disse. Então nós vamos falar sobre uso e costumes. O que a Bíblia diz a respeito disso? O meu compromisso é com a verdade, e para mim a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se está dentro da palavra de Deus, para mim é correto. Se não está dentro da palavra de Deus, não está correto, eu não uso. Porém, existem certas coisas, e um exemplo básico sobre isso foi quando o sogro de Moisés foi conversar com Moisés, foi uma ideia dele, do homem, né, do sogro de Moisés, sobre a questão de Moisés estar perdendo muito tempo, ele mesmo, julgando o povo de Israel naquela época. Então ele propôs, foi uma ideia humana, do sogro de Moisés, ele propôs que Moisés delegasse essa função para outras pessoas. E quando Moisés levou isso a Deus, Deus achou aquilo lá de bom proveito. Então há coisas sim que vêm do homem que realmente é do agrado de Deus. O homem não é totalmente só fazedor de pecados, né? Então nós vamos abordar esse tema e também no final dessa mensagem nós estaremos também orando por você para que o nosso Deus esteja te abençoando, trazendo para você a vitória, a conquista que você tem pedido, em nome de Jesus, a cura, a libertação, ou seja, a resposta de Deus na tua vida. Fique comigo até o final desse vídeo, que no final nós estaremos orando por você e pela sua família. Também quero reforçar o pedido que eu faço todos os vídeos, que é o pedido de você nos ajudar nesse ministério, ser parceiro desse ministério. E como é que você pode fazer isso? Bom, primeiramente eu quero dizer que tudo que você fizer por esse ministério, que não é meu, é de Deus, Deus retribuirá infinitamente mais do que você possa imaginar ou que você possa pedir. Ninguém ganha de Deus no que diz respeito ao dar. O celeiro de Deus é infinito. Então eu te convido você a ser parceiro meu nesse ministério. E como é que você pode nos ajudar? De 4 formas. A primeira delas, financeiramente, depositando a sua contribuição, a sua semente, a sua doação nessa conta que está aparecendo no seu vídeo agora, né? A sua oferta. Nós estamos falando de oferta. Você pode nos ajudar ofertando nessa obra, depositando qualquer quantia, aquilo que o Senhor tocar no seu coração é bem-vindo. Ou então o seu dízimo, você que está fora da sua igreja e Deus tem te incomodado em dizimar em algum lugar e você não encontrou nenhum lugar para dizimar, você pode consagrar o seu dízimo e em seguida depositar na nossa conta. Também é muito bem-vindo, nós temos condições de consagrar o seu dízimo e o Senhor repreenderá da tua vida financeira todo mal, toda forma do inimigo te atingir em nome do Senhor Jesus. A segunda forma que você pode fazer nos ajudando é orando por esse ministério. Nós somos, melhor dizendo, combatidos, nós somos enfrentados todo dia. E as suas orações são muito bem-vindas. A terceira forma que você pode nos ajudar é compartilhando esse vídeo. Você enviando esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus também nos ajuda muito. Você está fazendo algo que eu não posso sozinho fazer. Essa ajuda também é bem-vinda. E a quarta forma é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Quando você se inscreve no nosso canal do YouTube, quanto mais inscrito, mais o YouTube divulga os nossos vídeos.
tá certo? Essas são as formas que você pode nos ajudar, e ajudando esse ministério, o Senhor o retribuirá na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Amém? Então fique com a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amados, estamos de volta, trazendo então a mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre uso e costumes dentro das igrejas. O que me despertou sobre esse assunto foi um comentário, aliás, um post. Eu sempre cito isso porque é uma das formas que eu estou trabalhando, é no Face. Eu trabalho no Face, trabalho em outras mídias sociais, enquanto Deus ainda não permite que eu abra a minha igreja. O dia que Deus permitir que eu abra a minha igreja, eu vou estar pregando nos 2 lugares e em quantos lugares Deus abrir as portas para mim, em nome de Cristo Jesus. Mas voltando ao post, uma irmã postou lá que para os pastores pregarem mais sobre a vaidade, né? Combatendo a vaidade que as irmãs hoje vivem. E ela citou, né, um trecho da Bíblia, onde fala lá no capítulo, se não me engano, no capítulo número 3 de Apocalipse, que fala da carta das 7 igrejas e falou sobre Jezebel, sobre a idolatria da prostituição. Então ela falou de 2 coisas diferentes, ela falou de uma coisa e citou outra, né, na Bíblia. Isso é muito típico de pessoas que não têm conhecimento bíblico, ou que tenta, e que deseja, melhor dizendo, estar corrigindo as outras pessoas, sem ter o necessário conhecimento bíblico. Para você corrigir alguém, eu mesmo não gosto muito de estar chamando a atenção de ninguém, mesmo que seja algo muito gritante. Mas para você chamar a atenção de alguém em alguma coisa que está errado, você precisa de 2 coisas. Primeiro, estar com a sua vida santificada na presença de Deus. Dá um bom exemplo. E a segunda é ter um pouco de conhecimento bíblico para não fazer isso que fez. Você fala de uma coisa e cita na Bíblia outra, achando que está falando da mesma coisa. 2 coisas distintas a prostituição, a sensualidade, e a outra coisa é a vaidade. Falando sobre vaidade, o que é vaidade? Vaidade é quando a pessoa tem necessidade de massagear o seu ego com alguma coisa. Vaidade não é só física, não é só estética, melhor falando. Vaidade também, tem pessoas que têm vaidade de ter um carro zero. É vaidade de ter uma fazenda, de ter uma casa boa. Conheço pessoas que a vaidade dela é ter uma casa arrumadinha para que outras pessoas venham e vejam a sua casa arrumada. Outras pessoas, a vaidade dela é seus filhos serem bem educados. Ou seja, tem vaidade que ela trabalha a favor do ser humano. E isso nós estamos falando humanamente falando. Eu não estou falando de santidade, eu estou falando de princípios humanos. Assim, de uma certa forma, não vou dizer, mas alguns sentimentos que o homem tem, porque Deus, quando fez o homem, o fez a sua imagem e semelhança. Em quê? Em seu caráter. Então, todo sentimento que o homem tem, né, vem de Deus. Amor, compaixão, raiva, ira, isso também é de Deus. Porém, Deus sabe dosar as suas coisas diante da sua infinita justiça. Então, tem sentimentos que muita gente combate, fala mal, que realmente ele faz mal para o homem em excesso, mas que o homem não pode viver simplesmente, ou melhor, totalmente sem ele. É o caso, por exemplo, da cobiça. É um sentimento humano, ruim, a partir do momento que ele começa a cobiçar o que é do outro. Mas há um sentimento em menor proporção que ele faz bem ao homem, que é o desejo de ter as coisas, não dos outros, mas de conquistar. Você já pensou uma pessoa totalmente sem ambição? A pessoa não progride na vida. Mas esse não é o tema de hoje. Eu apenas estou dando um exemplo para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando sobre uso e costumes. E para
a gente começar a nossa leitura, a nossa mensagem, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, a sua espada. Eu digo que a crente não anda desarmado, ele tem que estar com a sua espada sempre aqui no coração e na mente, de preferência, para que ele possa combater, como eu disse, essas heresias que nascem dentro das igrejas e que passam a ser leis porque foram ditas, impostas pelos seus líderes. Se fosse algum irmãozinho que falasse, passava batido, mas como é o líder, todo mundo obedece. Quero que os amados irmãos abram a sua espada, desembainhem a sua espada, no primeiro livro que Paulo escreveu, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 10, lá no versículo de número 23, onde Paulo diz a seguinte coisa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, Tu que estás assentado em vosso trono, em nome de Cristo Jesus, ouça a oração desse Teu povo, desse Teu servo. Senhor, usa-me segundo a Tua vontade para trazer essa mensagem do Teu coração para o coração do Teu povo. Meu amado Deus, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo, através da Tua infinita misericórdia, que venha trazer essa mensagem nesse momento, nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, meus irmãos, muitas coisas são tidas como leis dentro das igrejas que não passam de uso e costumes humanos dentro da igreja. Eu poderia citar vários, eu escolhi alguns aqui dentro da Bíblia, que é muito forte dentro de algumas igrejas mais tradicionais, mais antigas, mas que elas não têm embasamento bíblico. O que aconteceu, como eu disse, como é que nascem as heresias dentro das igrejas? Alguém que não tem conhecimento, muito menos bíblico e tão pouco da língua portuguesa, que engole as suas vírgulas, as suas pontuações, não prestam atenção nos detalhezinhos e entendem de forma errada aquilo que está lendo. E a partir do momento que ele entende errado, ele como é líder, começa a impor aquele erro que ele achou que estava certo sobre as pessoas. Vou citar aqui um exemplo para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Vamos bater muito nesse estudo nosso sobre vestuário feminino. O homem, graças a Deus, geralmente ele não tem muita sensualidade no seu vestir. Mesmo porque o homem ele tem diferença no seu apelo sexual. O homem, ele sente desejo sexual a partir do olhar. E por essa razão, as mulheres sabendo disso, se vestem algumas sensualmente para despertar no homem o seu desejo sexual, o seu libido. É isso que é condenado, não só dentro da igreja, mas principalmente na vida, principalmente dentro da igreja e na sua vida, no seu cotidiano. A mulher solteira, ela se veste sensualmente. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser chamada de todos os nomes pelos rapazes, vai ser desejada sexualmente, mas não vai ser amada. Porque o homem está olhando e vendo o corpo dela. Então, a mulher que não tem nada mais do que a beleza física, ela se contenta e acha bom que os homens a desejam. Dentro da igreja, muito menos ainda. Uma mulher ir numa igreja para poder buscar homem, para seduzir o homem, isso também não é do agrado de Deus. E uma mulher casada, ela está caçando morte, tanto espiritual como física, para ela, para o seu marido ou para alguém que
porventura, mexa com ela na frente do seu marido. Porque qual é o marido que vendo a sua mulher sendo chamada de gostosa, por exemplo, na frente dele, vai se sentir bem? Se um homem se sentir bem nessa circunstância, eu digo que ele é corno. Se não for de fato, pelo menos de direito ele é. Eu conheço alguns casos, por exemplo, com uma mulher, isso aconteceu há muitos anos, uma mulher ia passando, o homem mexeu com ela, o marido estava atrás, achou ruim e matou o rapaz que havia mexido com a sua mulher. Mas por que a mulher dele estava vestida daquela forma? Se ela tivesse vestido decentemente, elegantemente, que uma coisa não tem nada a ver com outra, elegância com a postura, com decência, ela estaria bonita e com toda a certeza não estaria desenfreando, startando um desejo sexual ao invés de um sentimento mais nobre, como, por exemplo, o carinho, o amor que um homem poderia ter por essa mulher. Resumindo, mulher que se veste como piriguete e dentro das igrejas tem as piricrentes, ela vai despertar no homem apenas o seu desejo sexual. Nada mais do que isso. Nenhum homem vai levar uma mulher a sério que se veste dessa forma. E aí é que está o problema, quando eu falei das piricrentes. Vou citar um programa de TV que passou algum tempo atrás, de uma mulher que os amigos haviam escrito esse programa de TV, é um programa de consultoria de vestuário, de consultoria de moda. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe. E essa pessoa foi citada pelos amigos, se vestiu como uma piriguete. Até aí tudo normal, porque piriguete a gente vê para tudo quanto é lado aí. Um exemplo, apenas uma correção aí. Na minha época, que eu era adolescente, piriguete tinha outro nome. Era puta mesmo. Piranha. Esses eram os nomes que a gente dava para... Hoje ganhou o nome de piriguete. Então, até aí, normal. Os amigos dela haviam inscrito ela para esse programa de TV. Eles mostraram as imagens dela, realmente uma piriguete. Não preciso se mostrar como é, todo mundo sabe o que é uma piriguete. E eles foram dar uma consultoria de moda para essa pessoa, para que ela se vestisse decentemente. Que até a mídia, que gosta de coisa errada, nesse caso aí, estava tentando colocar um pouco de discernimento na cabeça dessa pessoa. O que me chamou a atenção desse fato foi quando o cabeleireiro, que iria cortar o cabelo dela, foi lá para poder fazer o cabelo e ela disse que não era para cortar o cabelo, porque a igreja dela não permitia, era pecado. Aí vocês já entenderam onde eu quero chegar. Cortar o cabelo era pecado, mas andar como uma prostituta, inclusive dentro das igrejas, não era. Além disso, de vez em quando eles mandam no meu Face algumas fotos de algumas irmãs cantando na frente da igreja, também vestida como piricrente, como piriguete. E o cabelo comprido. Então, o que a gente tem visto dentro das igrejas é um maciço combate a determinadas coisas e uma liberação de outras. Sendo que a que deveria ser combatida não é, e a que deveria não ter tanta importância, essa eles pegam e batem muito, como é o caso do cabelo. Eu queria que os amados irmãos, para a gente ver se esse negócio de cortar cabelo é ou não pecado, eu queria que os irmãos abrissem mais uma vez sobre, na sua Bíblia mais uma vez, lá em 1 Coríntios, um pouquinho para frente. Nós lemos o capítulo 10, vamos ler o capítulo 11. Eu vou ler o versículo de número 5 e depois vou pular para o 15, para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar. O que é? É pecado cortar cabelo? Essas igrejas tradicionalíssimas aí, usa isso aí como um pecado gravíssimo, que não pode cortar o cabelo porque é proibido na palavra de Deus. Mas será que a palavra de Deus proíbe mesmo cortar cabelo? Vamos lá. Mas
toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Mas, aqui agora estou pulando lá para o versículo número 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Vamos lá discernir o que Paulo está falando aqui. Paulo, primeiramente, diz sobre a mulher que vai orar e profetizar sem usar véu. Que isso é desonroso. Que se ela fosse orar e profetizar sem usar véu, que era melhor que raspasse a cabeça. Mas se ela não quisesse raspar a cabeça, por que raspar ou tosquear a cabeça? Para ficar igual o homem. Mas que se ela fosse desonroso para ela, naquele tempo, e eu vou explicar por quê, que ela então usasse o véu, para não precisar raspar a cabeça. Paulo está dizendo que para orar e profetizar, ou tinha que ter o cabelo raspado que nem homem, ou se tivesse o cabelo comprido, que usasse véu. É o que está falando aqui na palavra de Deus. Eu não estou aumentando e nem diminuindo nada. É o que está na palavra de Deus. Mas a mulher, como diz no versículo 15, acha desonroso cortar o cabelo curto, raspar. Gente, nós não estamos falando de cortar a ponta de cabelo, nós estamos falando de raspar a cabeça, tosquiar. Aí é que está a má interpretação e o erro de quem colocou isso aqui como julgo nas costas das mulheres. Eu vou te fazer uma pergunta. O véu, que no caso aqui, eles usam muito o versículo 15, para dizer que o cabelo da mulher é o véu, eu te pergunto, se o cabelo da mulher é o véu também não foi cortado num tamanho adequado? Ou ele foi feito aquela peça inteira e ela usa tudo enrolado? Não, ele foi cortado também. Então não é pecado você cortar o seu cabelo. Diz a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, diz inclusive que a mulher, se fosse orar e profetizar sem o véu, que o tosqueasse. Então não é pecado tosquear. Ele apenas diz que não é para a mulher de cabelo comprido orar e profetizar sem véu. Se ela está com o cabelo comprido, que ela use o véu. Se ela está de cabelo curto, ela não precisaria usar o véu porque está igual ao homem. É o meu entendimento que está na palavra de Deus, não há outra coisa aqui. Não tem como eu dizer que não é isso, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Quer que eu leia de novo, mais uma vez, para não ver se eu estou ou não correto nessa interpretação? É uma visão minha. Se você discorda, amém, glória a Deus, nós estamos aí para isso. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Ou seja, se ela for orar ou profetizar, que ela use o véu. Lá na frente, no versículo 15, ele fala que o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. Ou seja, liberou o véu para que a mulher pudesse usar o cabelo comprido. Porém, há vários comprimentos. Você pode cortar as pontas, pode estar na altura do ombro. Apenas fala sobre tosquiar, raspar a cabeça. E por que é vergonha para a mulher? Porque a mulher, principalmente entre os israelitas, entre os judeus, quem raspava a cabeça eram as meretrizes. Então, vergonha pela beleza, que uma mulher sem cabelo realmente não fica bonito, né? E também porque as mulheres as meretrizes raspavam suas cabeças para se identificar como meretrizes. A Bíblia não fala
em nenhuma parte, eu já fiz buscas, já fiz pesquisas, já li, já procurei. A Bíblia não fala em nenhuma parte que é pecado cortar o cabelo, nem da mulher, nem do homem. Outro dogma que as igrejas impõem, né, como julgo desigual sobre as mulheres, roupa de homem. A Bíblia fala para a mulher não usar roupas ou roupa de homem. Se você for um pouquinho inteligente, não vou nem usar a Bíblia para não ficar muito extensivo na nossa mensagem de hoje, se você for um pouquinho inteligente, observador da palavra de Deus, você vai ver que quando foi dito isso, não existia calça. Tanto os homens como as mulheres usavam vestidos chamados túnicas, que cobriam todo o corpo até os pés. Não havia distinção entre uma roupa e outra. Era um pano que nem às vezes nem costurado eram jogados sobre o corpo e amarrado. Então, que roupa é essa que a mulher não poderia ver? Era um cuecão que Deus, quando os sacerdotes iam orar diante de Deus, ele mostrava a sua vergonha. E Deus mandou que eles fizessem por baixo um cuecão para não desonrar, para não ofender a Deus, mostrando a sua vergonha quando eles se ajoelhassem. É essa roupa que era proibida, para que as mulheres não as usassem. O motivo eu não sei te explicar por quê, porque Deus não permitiu que as mulheres as usassem. O fato é que Deus proibiu o uso desse fardo, desse fardamento, desse tipo de roupa para as mulheres. Calça veio bem depois, no século XII, daí para frente, começou a aparecer as primeiras calças para homem. E as mulheres, a partir do ano 1800, século XIX, passou a usar as calças que eram dos homens também. De fato, essa recomendação não foi feita para os homens, para os dias atuais, para as calças. Porque não existia. Então, o duro é que vem pessoas pregando e fala calça, não roupa de homem, sendo que ela não existia naquela época. Então é mais um dogma, mais um julgo desigual que o líder da igreja coloca sobre as mulheres. Outro uso, maquiagem, perfume, acessórios. Eu queria, mais uma vez, que os irmãos agora abrissem sua Bíblia lá no início, né? Capítulo 24 de Gênesis, no versículo de número 22, que fala o seguinte, ó: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro. Em outras traduções, eu tenho uma Bíblia mais antiga que fala pendente de nariz. Um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Isso aqui, essa narrativa, foi quando o servo de Abraão foi buscar mulher, esposa, para Isaac, na terra, né, dos seus parentes. Eu queria chamar a atenção para os irmãos de duas coisas. Primeiro, que Abraão não queria que o seu filho se casasse com qualquer um. Ele queria que Isaac se casasse com alguém que fosse da sua parentela. Por quê? Porque era um povo que já tinha compromisso com Deus, era um povo de Deus. Então ele foi buscar a esposa para Isaac, lá na casa de Labão, que era tio de Isaac. Então Isaac casou com a prima, Rebeca. Os irmãos conhecem a história, que trabalhou 7 anos, e Labão passou a perna nele, deu a irmã mais velha, depois ele trabalhou mais 7 anos para poder se casar com a sua esposa Raquel. Bom, esse não é o caso. O caso é que quando esse servo viu aquela mulher, eu até fiz uma confusãozinha aí, né? Peguei Isaac com Jacó, desculpa. Mas quando o servo
de Abraão encontrou-se com a esposa, ou com a donzela, que iria ser a esposa de Isaac, ele imediatamente, e isso que eu quero que você preste atenção, retirou-se da sua bagagem um pendente, que em algumas traduções fala pendente de nariz, ou seja, um piercing, e pulseiras, e em outras fala até em diademas, e ornamentou aquela donzela. Alguns estudiosos, mas isso não está na Bíblia, diz que aquilo lá já era uma forma de compromisso de casamento, que se adornava dessa forma a pessoa que era noiva. Eu discordo porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia, nesse momento aqui, ainda não houve pedido nenhum compromisso de casamento, nem com um nem com o outro. Ele imediatamente viu aquela mulher e já colocou, porque era costume deles usarem esse tipo de coisa. É nisso que eu quero que os amados prestem atenção. Era costume daquela época usar esse tipo de coisa. Pendente de nariz, turbantes, diademas, pulseiras, colar. Não usavam maquiagem como hoje, porque elas ainda não existiam. Mas se você vê na história da Bíblia, inclusive do próprio Jesus Cristo, eles usavam perfumes. Existiam perfumes caríssimos que custavam um ano de trabalho de uma pessoa, como foi o caso do perfume que foi quebrado sobre Jesus Cristo, né? O vaso de alabastro. Quebrou sobre Jesus Cristo com aquele perfume. Não usava batom naquela época, se é que não usava, porque não existia ainda. Não se usava blush ou outros, não sei o que é maquiagem certinho, posso estar falando o nome aí errado, mas eu sei que o povo de Deus não usava maquiagem naquela época, como nós usamos hoje, porque simplesmente não existe. Ou melhor, não existia. O que eu quero passar para os irmãos sobre tudo isso que eu vi na Bíblia? Primeiro, que a Bíblia em momento nenhum proíbe você de se embelezar. De você se maquiar, de você cortar o seu cabelo, de você tratar-se. Que a vaidade, não sendo excessiva, ela trabalha a favor do ser humano. Uma pessoa totalmente sem vaidade é como um arroz canja, sem graça. Ela não vai, da mesma forma que uma pessoa sem ambição, ela não sai do lugar. Esses são sentimentos que o próprio Deus colocou sobre nós. E se você for um leitor atento da Bíblia, você vê que Deus também tem as suas vaidades. Ele tem o seu ego. Ele é Deus. Ele tem prazer naquilo que ele fez, diz a palavra de Deus. Isso não é vaidade? Que ele está lá no livro de Apocalipse, de Gênesis, que ele olhou para a sua obra e viu que era boa. Isso aí, se você for um bom entendedor do que está escrito, você vê que é uma satisfação que Deus teve naquilo que ele fez. Isso é vaidade. A vaidade santa, do próprio Deus. O que não pode é a pessoa viver em torno da vaidade. Tudo que vai fazer tem que, perde-se horas e horas, nada é perfeito. A pessoa tem que saber dosar isso. A mesma coisa, o cabelo. Há pessoas que cortam o cabelo igual o de homem, bem curtinho. É pecado? Não é. Mas aí eu volto àquilo que foi o texto base da nossa pregação de hoje. Que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Primeiro eu quero chegar num ponto que você vai ver que tudo não é tudo, quando se trata de texto bíblico. Não é lícito para nós matarmos, nem roubarmos, nem mentimos, nem adulterarmos, nem outra série de coisas. Então, tudo não é tudo aqui. Paulo se refere às coisas que não são pecados. Tomar uma cerveja não é pecado. Fumar um cigarro é pecado? Não é. Desafio qualquer pessoa mostrar isso para mim na Bíblia. Porém, entretanto, não nos convém. E vou te explicar para você, te dar várias razões para você não fazer isso. Tirar o álcool da sua vida, tirar o cigarro,
da sua vida. Por quê? Porque são coisas que, primeiro, escandaliza. Segundo, te afasta da presença de Deus. Mas isso não é pecado? Eu falo, não. Nem tudo que nos afasta, que nos impede de chegar a Deus, é pecado. São coisas que Deus retarda, ou retém, melhor dizendo, as suas bênçãos sobre a nossa vida. E tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, eu devo evitar, eu devo cortar. Tudo aquilo que escandaliza o meu irmão, eu devo evitar, eu devo cortar, como é o caso. Um exemplo, você me vê pregando aqui, e depois me vê num boteco bebendo cerveja, o que você vai pensar de mim? Então isso são coisas, primeiro, que não me edificam em nada. Pelo contrário, pode me levar a um vício, que isso sim é pecado, que é do alcoolismo. Entenderam? E me afasta da presença de Deus, me impede que eu tenha intimidade com Deus. E isso para mim é mais do que suficiente para que eu não queira, mesmo que não fosse pecado. Ah, pastor, a minha igreja proíbe cortar cabelo. O que eu devo fazer? Primeiro, você tem que ser obediente, porque se você cortar o cabelo, você está sendo desobediente ao seu pastor. Se você entrou dentro da sua igreja, dessa igreja, aceitou as regras dela, então a cumpra. Não seja uma pessoa rebelde dentro da tua igreja. Isso é pecado. A rebeldia, para Deus, é comparado à feitiçaria, para você ter uma noção do tamanho do pecado que é. Não é pecado para Deus o corte do cabelo, mas a rebeldia de você dentro da sua igreja é pecado para Deus. Então, se você aceitou, você deve cumprir. Ah, pastor, mas na minha igreja é proibido usar calça. Então, não use. A pessoa, o líder que impôs esse jugo desigual para vocês, ele que vai responder depois com Deus. Porque isso também é pecado. Colocar jugo desigual ou desnecessário para as suas ovelhas. Ele vai responder por isso. Ah, mas a Bíblia está... Não, mas a Bíblia também nos diz para que nós sejamos obedientes aos nossos líderes. Se você não está contente com as regras da igreja, da sua igreja, que você saia dela então. Mas que não seja pedra de tropeço para os seus amados irmãos. Voltando ao que é pecado sobre a vestimenta feminina, sobre o vestuário feminino. O que é proibido na Bíblia? A pessoa se vestir de forma sensual. E para se vestir de forma sensual, ela não precisa nem cortar o cabelo e nem muito menos usar calça. Ela pode usar, por exemplo, aqueles vestidinhos de malha coladinho, como tem muitos usando dentro das igrejas. Sem falar nas roupas íntimas, que essas roupas mostra muito bem, inclusive a renda da calcinha da irmã. Para não falar outras coisas. A sensualidade da mulher, ela deve ser guardada para o seu esposo. Apenas e tão somente para ele. Que interesse tem de uma mulher provocar desejo sexual em outros homens a respeito dela? Aonde é que isso está certo? Isso aí, meu amado, minha amada, chama-se espírito da promiscuidade. Sensualidade fora do casamento dos cônjuges é obra do maligno. E é isso que você deve evitar também, independente se você está dentro ou fora de alguma igreja dessas tradicionais. Elegância, beleza feminina não está relacionada à sensualidade. Engana-se você, mulher, que pensa dessa forma, que você tem que ser sensual, que você tem que ser gostosa para poder ser bonita. Pelo contrário. Há muito mais beleza na mulher elegante, bem vestida, do que numa dessas piricrentes que existem por aí. É isso que tem que ser combatido dentro das igrejas. A sensualidade das irmãs e, porventura, também dos irmãos. Há um espírito de enganação dentro das igrejas, trazendo coisas que não deveriam ter nenhuma importância e deixando outras que realmente têm que ser combatidas. Nós temos que combater dia e noite as coisas erradas que acontecem dentro das igrejas. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha para você
nesse vídeo. Eu peço perdão para os amados irmãos que se sentirem ofendidos, mas é a palavra de Deus. Se você discorda de mim, amém, me mostra na Bíblia onde é que eu estou errado, que você está me ajudando, você está me edificando também. Porém, é o que eu tenho hoje mostrando dentro da palavra de Deus. Coisas que não são pecados, e aí eu quero fazer mais um apêndice aqui, sobre questão eu havia falado sobre, por exemplo, os piercings que eram usados antigamente, mas aquilo lá, meus amados, eram coisas que eram usadas na época, era comum. Tem coisas que são comuns, que não causam escândalos, por conta do tempo ou até mesmo do local. Por exemplo, eu falei sobre beber cerveja. Os crentes na Alemanha bebem cerveja como se fosse refrigerante. Para eles é normal, mas aqui não é. Se eu for lá para a Alemanha e não beber cerveja, é eu que estou errado. Piercing. Usar piercing naquela época, diadema, tudo, era coisa normal para eles. Mas hoje aqui no Brasil, e até mesmo na maior parte do mundo, é algo que traz escândalo. E se você traz escândalo para a sua igreja, por algum motivo, que você ou saia da igreja ou você pare de causar escândalo. Um pastor amigo meu, defendendo seu filho que usava tatuagem e piercing, deu o exemplo de muitas e muitas pessoas que ele havia ganhado, porque ele usava piercing e tatuagem. E eu te pergunto, e quantas outras que ele afastou da igreja, porque ele usava os mesmos piercings e as mesmas tatuagens? Da mesma forma que ele pode trazer um ou dois, ele pode ter afastado centenas. Então, se você causa escândalo dentro da sua igreja por algum motivo, é melhor que você ou saia da igreja ou você pare de praticar esse escândalo. Sensualmente, ou com um piercing, ou com o cabelo cortado, se a sua igreja proíbe tal coisa, é melhor que você siga a regra da sua igreja. Isso é regra da igreja, não é a palavra de Deus. Mas se está lá e você aceitou, que você então cumpra aquilo que você aceitou, em nome de Jesus. Amém? Quero então te convidar nesse momento a orar comigo, unir a sua fé com a minha, para que possamos clamar ao nosso Deus, para que nós possamos trazer o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Por isso te peço, fecha os teus olhos, mas abra o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de amor infinito, de misericórdias, Senhor sobre tudo e sobre todos, em nome do teu amado Filho Jesus, que padeceu na cruz do Calvário para me salvar, para salvar a tantos. Em nome de Jesus eu peço, ouça nesse momento a nossa oração, o nosso clamor, meu Pai. Que o Senhor venha nesse instante inclinar-se para nós, a dar ouvidos ao nosso clamor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, visita agora a causa desse irmão, dessa irmã, desse adolescente, dessa adolescente, desse ancião, desse pai de família, dessa mãe que está chorando agora, clamando com todo o teu vigor, com toda a tua força, clamando por ti junto comigo nessa oração. Meu Pai, meu amado Deus, eu não sei qual é o problema, qual é a situação dessa pessoa, mas Tu conheces o coração de cada um deles. Tu conheces a necessidade de cada um deles. Tu conheces, meu Pai, qual é o problema. Então eu te peço, em nome de Jesus, envia a Tua solução. Se é, meu Pai, a falta de um emprego, que o Senhor envie agora para essa pessoa que está clamando. Se é um problema de saúde, meu Pai, que o Senhor envie a cura agora, em nome de Cristo Jesus. Se é um problema de vício, Senhor, que o Senhor liberte essa pessoa, em nome de Jesus. Se é uma desavença familiar, que o Senhor leve paz para essa família. Se é uma libertação, meu Deus, que o Senhor liberte agora, em nome de Jesus. Visita essa pessoa.
nesse leito de hospital, nessa cela fria, nessa boca de fumo, nessa casa, nesse quarto onde essa pessoa está ajoelhada orando agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, é o teu povo que clama por ti, a tua palavra diz que tudo o que clamarmos em nome de Jesus nos seria dado, a fim que o Pai fosse glorificado. Então, para a glória do teu santo nome, Jeová, que o Senhor comece a operar nesse instante no meio do teu povo, que o Senhor comece a derramar do teu poder, da tua solução, da tua unção, do teu bálsamo, meu Deus, fazendo a tua obra em nome de Jesus, quebrando essas maldições, destruindo essa barreira maldita, essa cerca, essa cadeia demoníaca. Quebra agora, Jeová, essa muralha que impede que o teu povo avance. Senhor, em nome de Jesus, destrói toda forma de levante do inimigo, que seja uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja. Desfaz, meu Pai, essa maldição que seja hereditária, lançada ou adquirida. Dá a tua vitória. Dá, meu Pai, o teu conserto, a tua conquista, a tua solução para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E nesse instante eu venho orar também pelo nosso país, pelo Brasil. Que o Senhor comece a destronar Satanás, meu Pai, que está assentado sobre esse país, entronizado sobre esse país em forma de prostituição, de lascívia, de corrupção, de assassinatos. Meu Deus, limpa esse país dessa maldição chamada impunidade. Que o Senhor venha trazer justiça para o povo brasileiro, fazendo a diferença. Meu Pai, esse país clama por Ti, mas infelizmente existe a obra do inimigo que nos combate dia após dia. Nos dá vitória, Jeová, colocando nos lugares de governo por pessoas tementes a Ti, que Te conhecem, que Te honram, tanto no executivo como no legislativo e no judiciário. Coloque pessoas tementes a Ti, cheios da Tua justiça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Jeová, para que esse país seja definitivamente do Senhor Jesus. Quem crê nessa oração, diga graças a Deus e amém. Meus amados, me despeço dos irmãos nesse vídeo, nessa mensagem, reforçando o meu pedido, que os irmãos venham se ajuntar a mim nessa obra. Essa obra não me pertence, pertence ao Senhor Jesus. Ela está aqui para trazer a verdade da palavra de Deus sobre todas as coisas. Ela está aqui para te abençoar, para te dar luz no teu caminho. E tudo aquilo que você fizer a favor dessa obra, o Senhor vai te recompensar infinitamente mais do que você possa imaginar, do que você possa pedir. O Senhor é imbatível na hora de recompensar a você. Você vai ser bem recompensado. Tudo aquilo que você fizer por esse ministério, o Senhor te recompensará 30, 70, 100, 1000, 1 milhão de vezes. Em nome do Senhor Jesus. E como é que você pode nos ajudar? Como eu disse, primeiro, financeiramente. Está passando agora o número da nossa conta, você pode depositar a sua quantia, a sua semente. Você pode semear nesse ministério, porque é sim um terreno fértil, que trabalha sim para Deus. Você pode depositar a tua oferta em nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda forma que você pode nos ajudar é orando por esse ministério, trazendo a sua oração para nos abençoar, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.